Fala aí, rapaziada, beleza? Vamos aí começar esse projeto de questões inéditas de história do Brasil, né? Questões com o foco em provas militares, né? Várias questões interessantes, são questões conteudistas, então você que está vindo aqui assistir esse conteúdo, é um conteúdo que vai te dar um material de base conteudista em história do Brasil, né? São todas essas questões elaboradas por mim, e tanto é que logo em breve as questões vão ser publicadas em livro, registradas, pois é um patrimônio intelectual, né? Então vamos lá. Anderson na tela, né? Vamos brincar com essas questões. Eu tenho esse quadro, essa pintura, né, da chegada dos portugueses. Eu não me lembro quando essa pintura e de quem foi o pintor, mas eu queria pegar a referência da imagem. A imagem busca fazer uma construção interessante da chegada dos europeus no litoral brasileiro, né? Então é interessante a gente pensar que essa chegada ela está marcada por um contato inicial entre nativos e europeus, europeus que estão com uma base, com uma mentalidade mercantil, né? Com uma mentalidade voltada para procurar riquezas. Então é interessante a gente pensar que os europeus aí eles estão extremamente voltados para a obtenção de riquezas que possam ser utilizados para o fortalecimento desse Estado moderno. A gente está vivendo uma lógica mercantil, a cabeça principalmente é a busca por especiarias, por metais preciosos, você tem aquelas bases do mercantilismo, né? Pacto colonial, mercantilismo, incentivo às manufaturas, medidas protecionistas e metalismo. Então você está vivendo aquele momento. É importante a gente pensar e fazer essa representação da chegada portuguesa no século virada do 15 para o 16, porque o Cabral chega no último ano do século 15, né, 1500, e fazer esse contato de você explorar recursos naturais, você, por exemplo, quando fala na carta do Pera Vaz de Caminha, meu rei, não encontramos ouro e prata, mas o que pode ser mais interessante aqui é salvar esta gente. Já foi até referência em questões de Enem, por exemplo. Né? Então, desse papel, porque você tem a Cruz de Malta nas caravelas, ao qual você consegue ver na imagem. Né? Então, assim, é um tema interessante, período pré-colonial, ele é legal, ele mostra esse contato inicial, esse contato que você ainda não tem uma ocupação incisiva, porque você está olhando focado lá no Oriente, você está preocupado com as riquezas da rota comercial para as Índias, você não encontrou nada aqui no Brasil, na perspectiva portuguesa, que pudesse tirar o foco de Portugal do Oriente. No caso espanhol já mudou tudo de figura, porque você tem uma Espanha que encontra ouro e prata e o negócio já anda de um jeito totalmente diferente, né? Tanto é que a Espanha vai chamar a América de Índias de Castela. Então, é interessante pensar nisso. E nesse contexto de disputas, eu tenho também ali o Tratado de Tordesilhas, né? Você teve a Bula Intercetera em 1493, e aí era 100 léguas oeste Cabo Verde, estabelece Tordesilhas com 370 léguas, fazendo aí um desenho interessante de quê? De divisão dessas conquistas ultramarinas entre Portugal e Espanha. É um tratado que vai se consolidar. Antes eu tive até Tratado de Toledo, eu tive outros tratados, né? Mas eu fui abandonando para manter Tordesilhas como referencial. Então vamos começar a falar desse período pré-colonial que ele vai ter como principal ideia o corte para o Brasil, né? O corte para o Brasil acho que é a principal ideia desse período pré-colonial, presença de feitorias no litoral, para você ter, né, o depósito de pau-brasil, a relação tranquila agora entre nativos e europeus, marcado pelo escambo, e vai ser a troca ali de produtos. Então não estou incisivo nesse território, eu não estou ocupando esse território agora. Então por agora eu estou com um relacionamento tranquilo inicialmente, né? Eu não estou ainda entrando em choque pela disputa dessas terras, o que vai levar a guerras, a disputas entre nativos e portugueses, né? Então vamos lá. Número 1, por meio dos campos, os indígenas realizavam o corte e transporte da madeira e recebiam por isso objetos vistosos, mas de pouco valor, como espelhos, miçangas e instrumentos de ferro. Depois os indígenas passaram a receber também armas de fogo, pólvora, cavalos e espadas em troca de farinhas, milho e peças. Peças eram chamados negros da terra, indígenas aprisionados para serem escravizados, nesse conceito de guerra justa, nesse conceito de nativos que eram inimigos. E aí você escraviza esses indivíduos, né? O jesuíta, quando chegar aqui daqui a pouco, ele vai até, olha, guerra justa pode, mas o nativo que
aceita a catequese, tá ligado aí, a gente não. Em consequência, esse tipo de escambo estimulou da mesma forma que na África as guerras intertribais. Interessante. A ação do pau-brasil atraía também os contrabandistas estrangeiros e levou o governo português a enviar expedições militares ao litoral brasileiro em 1516 e 1526. Vamos lá. Como o território português, o Reino de Portugal, ele não se interessa de maneira incisiva pelo território a ponto de mandar a gente para morar para cá, para morar aqui, para ocupar, você vai ficar com essa relação meio cinzenta, em que o território é seu, mas você não ocupa de maneira efetiva, porque você está preocupado lá no Oriente. E aí, por exemplo, vai aparecer contrabandistas franceses, piratas franceses, que vão atuar contrabandeando para o Brasil, e que tem até uma questão famosa de Enem, e tem um texto, né, que o nativo fala, mas lá na terra de vocês, de franceses e portugueses, ele usa o termo perós e moares. Vocês não têm madeira, não? Fica nessa maluquice de cortar madeira? Porque faz uma associação de tipo, pô, e aí? Por que vocês cortam tanta madeira? Qual o interesse desse pau-brasil? Né? O que isso vai propiciar para vocês? Né? O que isso vai gerar para vocês? É lógico que a gente sabe que é a ideia comercial, a ideia do lucro, né? Então é perceber o quanto que o lucro, a venda dessa madeira, ela vai fazer parte dessa construção, né, simbólica, incisiva do europeu olhando para esse bem, mas não chega a ponto de, por exemplo, tirar o foco do europeu lá do Oriente. Tá? E aí ele está falando sobre esses contrabandistas, essa ameaça francesa. E aí, quando você olha esse período pré-colonial, eu tenho Gaspar de Lemos, expedição de mapear, expedição não é colonizadora. Tem a colonizadora, tem a guarda-costas e tem a expedição exploradora. Então, Gaspar de Lemos, exploradora, Gonçalo Coelho, exploradora, para mapear o território brasileiro. E tanto é que no começo você chamava de ilha, passa a ser terra, depois vira Brasil. Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, depois Brasil. Então essas expedições, elas estão construindo esse momento de exploração e defesa, porque você vai ter as expedições de guarda-costas do Cristóvão Jacques, que eu já estou dando gabarito, para poder afastar esses contrabandistas. Então vamos lá. E depois, Cristóvão Jacques atua aqui e chega para o rei de Portugal, o Dom João III na época, e fala: meu caro rei, é necessário ocupar esta terra. Aí você passa para um outro projeto chamado colonizador. E aí você dá início às capitanias hereditárias com Martim Afonso de Souza. Então vamos lá. Letra A, Martim Afonso de Souza, que combateu os franceses. De 16 a 26, não. Ele vem para cá em 30, chega aqui no litoral em 31, vai ser responsável por fundar a Vila de São Vicente nesse contexto, vai ser responsável por fundar o projeto das capitanias hereditárias. Primeira Câmara Municipal, primeiro engenho de açúcar e tudo mais. B, Gonçalo Coelho, que combateu os ingleses. Não. Gonçalo Coelho, ele entra em choque com os franceses, mas não é ele o líder da expedição guarda-costas. C, Cristóvão Jacques, combateu os holandeses. O primeiro nome está certo, o segundo que está errado, porque os holandeses é um povo que vai se relacionar comprando açúcar durante o período colonial, durante essa produção açucareira. D, Martim Afonso Souza, que combateu os holandeses. Também não, porque Martim Afonso Souza vai ser responsável pela colonizadora, mas até tem referência de que ele combateu contrabandistas franceses, mas não holandeses. Ficando em um gabarito eco com Cristóvão Jacques, que é o cara que lidera a expedição de 1516 a 1519 e de 1526 a 1528, certo? Gabarito eco. Essa questão, 10 minutinhos aí na primeira questão, mais a introdução.